fica só falando aquilo que eu quero lhes apresentar, mas também respondemos aquilo que vocês talvez tenham dúvidas. Então, primeiramente agradeço aí, que já colocou todo mundo com o coração facinho de moldar a partir de agora. E como eu conversei com a Tânia, ela sempre pergunta, o que você vai falar? Eu falo, não sei. E realmente eu nunca sei o que eu vou falar. Chego nas palestras assim, às vezes começa até a me dar aflição quando não vem uma inspiração, não vem nada. E a Tânia teve uma palavra feliz que me tocou ali no fundo, que ela falou, aprender a nos amar. Isso é algo assim tão profundo, porque é tão fácil a gente acreditar que é nos outros antes. É tão fácil a gente dar a vida, dar tudo que nós temos por alguém que a gente tem na nossa vida. Mas aí quando fala na relação de ter amor próprio, já vira uma coisa confusa dentro de nós. Porque verdadeiramente a gente não sabe se amar. E confunde muito a questão do amor com o egoísmo. O amor próprio com o egoísmo. Não, porque eu tenho que dar tudo aos outros, eu tenho que fazer tudo pelo outro, tudo pelo próximo. E quando você vai ver, você está vazio. E se porventura tiram esse próximo da nossa proximidade, vamos dizer assim, a gente ainda fica pior. Porque quando nos resta só a nós mal sabemos quem nós somos. Então, por vezes, a gente acredita que só o fato de amar as pessoas, de fazer tudo por elas, é o suficiente para essa vida. Porém, quando Jesus foi questionado pelos fariseus de qual seria o mandamento, o que seria a obrigação nossa como cristãos para poder evoluir, para poder progredir, ele fala, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, essa trilogia, né? Deus, o próximo e nós, ela precisa ter um amor totalmente horizontal, um amor igualitário. Um amor que não pode ser diferente entre uma pessoa e outra. Tanto que no capítulo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, quando vai se falar da questão da moral estranha, tem pessoas que têm dificuldade de entender aquilo e falar, aquilo lá foi um erro da Bíblia, foi um erro de tradução, alguma coisa que entenderam e o tempo mudou, ou Jesus estava loucão, né? Às vezes a gente não sabe entender, porque fala, como que pode uma pessoa que vinha, falava sobre amor, que doava tudo às pessoas, que fazia a coisa funcionar, vamos dizer assim, como Jesus, chegar nos seus discípulos e dizer, aquele que amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, também não é digno de mim. A sua sogra, seja quem for. Nossa, mas que melindroso, né? Jesus está nessa situação. Por quê? Não pode gostar do outro, tem que gostar mais do mestre, isso seria? Ou não? Amar mais? O que é amar mais? É amar por desigualdade. Se eu amar mais alguém ou amar menos alguém, eu estou amando por desigualdade. O que Jesus falava, sabe? Ame a todos por igualdade. É esse o amor que Jesus veio nos ensinar a ter. Um amor pelas pessoas, um amor por Deus, através da confiança, e um amor por nós, através daquilo que nós vamos fazer durante as nossas vidas. Porque, vivendo funções, a gente se perde. Sempre pergunto para as pessoas, falo, Marcos, quem é você? Ele vai falar, sou Marcos, casado com a Sônia, tenho 3 filhos, trabalhei de engenheiro, hoje trabalho na Pascaloto, e sou voluntário lá na Casa Espírita Maria de Nazaré em Bertina, sou voluntário no Vicente Paulo. Fala, tá, tira tudo isso daí porque isso é o que você faz. Quem é você? Então se perguntar para mim, Diego, quem é você? Fala, eu sou empresário, tenho 3 filhos, tenho uma editora, coordeno a Casa Espírita em Bertina, sou psicógrafo. Tá, tira tudo. Quem é você? Fala, não sei. E essa tem sido uma luta diária da minha vida. Porque quando eu comecei a pensar realmente quem era eu,
o que me fazia feliz, o que me dava ânimo de viver, o que fazia eu olhar para essa vida e falar, não, está valendo a pena, além de ver o sorriso das outras pessoas. E às vezes eu não via a minha sangria diante de fazer isso. Então eu percebi que eu não sabia realmente quem que eu era. E dentro da doutrina a gente fala, o que serve a doutrina espírita? Serve para morrer bem. Serve para perder alguém e ficar tranquilo. Não. A doutrina espírita ela serve para nos construir justamente dentro desse item, que é o amor próprio, que é o autoconhecimento. Porque sem conhecer algo não dá para amar. A gente não ama aquilo que nós não conhecemos. Por que é tão difícil amar a Deus? Porque nós não o conhecemos. Nós não temos o convívio, o relacionamento com Deus de uma maneira que a gente fala, olha, eu conheço esse cara, eu o amo, eu confio nele realmente. Eu tenho uma história, está gravando isso, né? Vai dar rolo na família. Então, vamos lá. Eu tenho uma história. Vou falar com um parente. Vou falar que é tio, senão ficamos direto. Eu estava num churrasco uma vez, lá atrás, que era aniversário de alguém da minha família, e ele estava lá. E ele, cético na religião dele, queria converter o churrasco inteiro. E eu falei, tá no lugar errado, né? O povo que está aqui tá tudo bêbado, eu não vou me arriscar a converter alguém, né? E ele falando, ninguém mais aguentava ele. Aí ele chegou perto de mim e começou a falar na minha cabeça. Eu queria me converter também. Eu falei, olha, eu acho que você é um pouco hipócrita. Vou começar o rolo, né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você está tentando convencer todo mundo de uma coisa que nem você acredita. Eu falei, e eu vou ser sincero, eu não sei se eu acredito fielmente nisso que você está falando também. Como assim? Porque eu falei, então tá bom, já que você sabe tudo do Evangelho, perguntei para ele, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Eu falei, você faz isso? Eu, sim, todos os dias. Eu falei, não faço. Eu faço sim. Eu falei, você ama a Deus dessa maneira, de confiar nele de qualquer forma? Amo. Então tá bom, se Deus porventura entrasse aqui nesse churrasco agora, no formato de uma pessoa, de alguma coisa, olhasse para você e falar, olha, você me ama? Amo. Você ia falar isso? Amo. Confia em mim, confia. Eu falei, então tá bom, vim buscar seu filho. Não, aí é diferente. Eu falei, opa, não tem nada de diferente. Eu falei, se você ama e confia, qual seria o propósito de você entregar a ele? Então vê quanto a nossa relação com Deus ainda está distante. Por quê? Porque nós não o conhecemos. Quando Jesus é questionado no Evangelho sobre tudo que ele fazia e relacionava isso à fé, ele direcionava a fé como confiança. E nós trazemos a fé como crença. Ah, sem fé tenho. Por que sem fé? Eu acredito em Deus. Acreditar não é confiar. Eu acredito que está chovendo lá fora. Agora eu confio sair na hora que cai um pé d'água aqui nas Nações? Entendeu? Diferente. Acreditar e confiar são coisas distintas. Então acreditar em Deus é diferente de confiar em Deus. E Jesus falava, eu tenho fé porque eu conheço o Pai. Conheço, de conhecer, de ter relacionamento, de ter essa relação. Então, sem a gente se relacionar com Deus, a gente não consegue confiar nele, amar por igual. E sem conhecer a nós mesmos, a gente também não vai conseguir se amar da mesma forma. Tanto que eu falei, é muito mais fácil amar, se doar para alguém, do que fazer tudo isso por nós mesmos. E sim, fazer por verdade. Não é para, não, eu me amo, eu vou me dar um carro novo. Eu me amo, nossa, vou no salão hoje, vou sair de lá outra pessoa. Isso aí, um tanto quanto vaidade. É um pouco de autocuidado, mas é mais vaidade do que amor, verdadeiramente. Amar é você se olhar da forma que você é, mesmo sozinho, e se sentir completo. Sabendo que todos nós somos seres perfeitos. Fomos criados lá atrás, ainda simples e ignorantes, mas perfeitos. Pai, Diego, eu não sei, eu sou cheio de defeitos. Não, nós somos cheios de vícios. Espiritualmente, nós somos perfeitos. Porque foi Deus quem nos criou. E se Deus é perfeito, para que ele ia fazer coisas imperfeitas? Deus faz coisas perfeitas.
O nosso caminho, as nossas escolhas nos afastam disso. Recentemente eu estava numa sessão, uma mãe me questionou, só lembrei porque foi uma frase assim que a Clara me falou e depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que profundidade. Recentemente, fazia 2 meses que a filha havia desencarnado, e ela falou assim, mas eu não consigo, por que dói tanto? Eu falei, a dor hoje é o que vai nos aproximar de Deus. Hoje é o que vai nos levar até Deus. Com o tempo, o entendimento, o conhecimento, esse relacionamento com Deus que está ferido, está magoado, vai fazer com que a gente confie. E a partir do momento que houver a confiança, nós viveremos em paz, porque o amor não causa preocupação, o amor não causa ansiedades, não causa medo, insegurança, o amor não causa nada, porque o amor é o equilíbrio de todas as virtudes. Então, porque João fala, Deus é amor. E Deus é perfeito, ou seja, o amor é perfeito. E ser perfeito não é a máxima. Perfeito é o equilíbrio. Quando a gente pega no Carvalho, fala sobre o hermetismo, fala muito sobre a questão do Deus de uma maneira quântica, energética, a gente entende isso. Porque a gente pega um princípio de dualidade, de polaridade, nós temos o amor e o ódio em 2 pontas. O que é a perfeição? É o centro dos dois, né? Muito um, muito outro. Porque você tem de um lado de mais de cá, se torna paixão. Você tem de um lado de cá, se torna raiva, se torna ódio. Então, tudo que está em Deus está num equilíbrio, na perfeição. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Então, nós não podemos nem tangenciar muito para a vaidade, nem para o ego. Está naquele centro, onde nós encontramos em nós a completude. Entendemos realmente que não nos falta nada. Eu digo, mas como que eu convivo hoje, há tantas pessoas aqui hoje, com saudade do meu ente querido? Como que eu convivo? Como você vai falar para mim que não falta nada? Assim falta a presença do outro, mas em nós não falta nada. O que faz hoje doer, o que faz hoje a gente sentir agonias, ainda é um processo, assim, vamos dizer assim, um desconhecimento do que realmente é a vida. Mas eu acredito que a vida continua, já recebi mensagens do meu ente, eu já li as obras espíritas, eu acredito justamente nisso. Tá, mas a gente acredita não acreditando, né? Ele fala para mim, então, o dia que você acredita na vida eterna, eu tenho certeza dela. Você acredita? Eu, quando meu marido morreu ano passado, o que eu mais ouvi foi: tenha fé, como se não tivesse. Tudo vai passar, tem alguma paz, legal. Eu conheço tudo, sou 36 anos de idade. Só que as pessoas não entendem que o outro e nós somos um. Então, quando o outro morre, não é o outro que morre, nós morremos juntos. Uma parte de nós. Uma parte de nós. Uma parte de nós. Só que essa parte, ela fica dentro de nós ainda para ser trabalhada. Né? Porque ela não deixa de existir. Isso. Agora, o espírita, ele não sofre menos que as outras religiões, ele sofre mais. Por quê? Porque eu tinha crises de choro, eu falava, meu Deus, isso não é meu. E realmente não era meu e dele, porque vários médicos viram meu marido, ele ficou comigo 3 meses. E eu acredito que meu marido, do jeito que ele era, ele não ia falar assim, você também, com um monte de problema aqui com a sua mulher e seus filhos, ai mamãe querida falecida, ai minha avó, vamos embora para Jesus. Não, você ia falar, vamos ficar aqui até tudo se acertar, até eu ficar do lado dos meus filhos, acalentar o coração deles. Você ia ficar. Mas todo mundo acha, por causa dos livros, que você vai embora, curtir lá com a sua família. E não é assim que funciona. Então isso é falta de conhecimento, como eu estou falando. É falta de entendimento. Cada caso é um caso. Porque eu estava falando, eu estou isento disso? Não estou isento. Você também, ninguém está isento. Tânia, o Roberto estava aqui fazendo palestra. Então todos nós, em algum momento, vamos e alguém tem que ficar. Entendeu? Aí você fala para mim, dia que você confia, está tudo certo? Sim, confio, acredito. Então tá bom. Vamos passar lá em Bertina, lá. Vamos pegar um daqueles 3 filhos que seu pai vai embora. Já vai mexer com um lado negro meu que ninguém conhece. Instinto primário. Exatamente.
Porque a gente se contenta, como eu falei, se acontece com outro. Aí a gente tem voz, como eu estava dando exemplo desse parente. Dando no outro está tudo certo. Mas agora, quando é conosco, a nossa fé é falha. Tanto que Jesus fala para Pedro, para os apóstolos, né? Homens de pouca fé. Porque nós não conseguimos ainda viver em verdade o que nós somos. Como diz aquela frase famosa, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Nós não somos seres materiais que vamos viver uma vida espiritual um dia. Ao contrário. Mas nós dificilmente conseguimos nos enxergarmos como seres espirituais de verdade. Nós acreditamos, um dia morre e vai para o céu, vai para o umbral, vai para o nosso lar, vai para algum lugar. Mas parece que vai morrer e vai alguém, né? Não vai eu. A gente tem esse pensamento. Até dentro do Espiritismo. Uma vida passada tiveram aprontar muito para eu estar pagando desse jeito. É como se fosse outro que fez os meus karmas dessa vida atual, né? Então a gente tem dificuldade de entender realmente o nosso ciclo na eternidade. E se nós entendemos o nosso ciclo como seres espirituais que não morremos, que somos realmente essa alma eterna, imortal, o que nos aflige hoje? Por que dá tanta dificuldade de nós entendermos a nossa vida? Por que é tão difícil se amar? Por que é tão difícil confiar em nós mesmos? Se o próprio Cristo disse que nós somos deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muitas coisas mais. Então, Jesus nos colocou como igual a Ele. Então, vê que tudo que o Cristo nos ensina é por igualdade. É um amor de igualdade. E a doutrina, o tema sugerido para hoje, a doutrina espírita, ela nos une sobre essa questão do amor e do autoconhecimento. Como eu falando, não dá para confiar em algo que nós não conhecemos. Mas assim, olha, Diego, por que você deixou seus filhos lá e está aqui? Porque ele está com a mãe, estão com a mãe e eu conheço ela, confio nela. Ótimo. Se não pudesse estar lá, deixava na casa da minha mãe e ótimo, conheço. Deixaria eles, batia na porta de alguém e falou, vou deixar meus filhos aqui que eu preciso sair fazer uma palestra. Alguém que eu não conheço, não vou. Por quê? Porque não tenho conhecimento. E como que se ganha conhecimento com alguém? Através da relação. Nós nos relacionamos com Deus de uma maneira que a gente consegue se sentir realmente próximo a Ele? Não. Com certeza não. Porque quando a gente vai falar com Deus, inclusive foi uma frase da Clara, uma mensagem dela essa semana, o quanto a gente se menospreza para falar com Deus. Quanto a gente quer se diminuir para falar com Ele, como se isso fosse um sinônimo de humildade, mas não é. É uma falsa humildade que a gente se coloca para falar com Deus. A gente vai, Pai, Senhor, Todo-Poderoso, Dono do céu e da terra, eu que sou seu filho, tão infiel, pecador, pequenino, um pobre, coitado. Entendeu? Diego, se me permite? Por favor. Eu acho que a grande questão, todos nós espíritas devemos pensar, é que nós gostamos de terceirizar as coisas. Tudo. Nossa, então, perfeito. nós não tomamos as rédeas da nossa vida e dizemos, eu sou responsável pela minha reforma íntima e cabe a mim me melhorar, me modificar. Porque Jesus, as curas que ele efetuou, na realidade não partiram dele, partiram das próprias pessoas cujas enfermidades já haviam cumprido o seu papel. Portanto, elas passariam para um outro nível. Então, e como Jesus dizia, vá e não peques mais, ou seja, se reformule, a tua fé te curou. Não fui eu que curei. Então, nós temos essa mania de nos diminuirmos no sentido de que nós somos criancinhas incipientes e o Deus Todo-Poderoso vai nos acudir porque eu não posso. Então, eu preciso tomar as rédeas, a responsabilidade da minha vida, porque nós somos co-partícipes da criação. A centelha divina que habita em nós, ela está em todos nós igualmente. Aí cabe a cada um de nós procurarmos nos modificar e a partir daí não nos sentirmos os coitadinhos. Não é? Uma coisa que você citou, vou usar aqui antes de voltar. Centelha divina. Centelha é uma faísca.
uma partícula. Então, cada um de nós é uma partícula de Deus. Ou seja, cada um de nós é uma partícula perfeita do amor em nós. Tudo que a gente vê sobre Deus, o que Ele é? É a soma de todas as coisas. Tanto por Hermetismo fala que Deus é um todo. Chama de Deus o todo e tudo está dentro do todo. Ou seja, tudo somos nós. Então, a nossa somatória é Deus. E a gente fica tentando encontrar um Deus materializado fora de nós. Então, quando a gente se entende com a centelha, eu usei esse exemplo essa semana, eu criei ele. Essa cadeira, qual a parte mais importante dela? Se eu tirar uma perna? Se eu tirar a seta? Na verdade, eu tô. É o todo. Entendeu? Então, quando que nós vamos encontrar Deus? Quando a gente conseguir colocar tudo numa horizontal, tudo lado a lado. Eu não ter mais enaltecer, gostar mais do meu filho do que eu gosto do Marcos. Gostar mais da minha mãe do que eu gosto da Tânia. Entendeu? É por isso que ele fala, aquele que amar mais ao pai, à mãe, a quem quer que seja do que a mim, não é digno de mim. E ele ensinava nós aí a fazer esse encontro com Deus. Então, sem ter esse conhecimento, esse relacionamento entre nós e Deus, se a gente fica se diminuindo, eu falo, você imagina meu filho, um dos meus filhos, ou vocês, pensem, alguém que vocês gostam que convive com vocês, vai chegar até você para te pedir alguma coisa. Meu filho vai chegar, a Lorena, fazendo 10 anos amanhã. Ela vai chegar a mim e pedir para colocar um prato de comida para ela. Vai chegar, Pai, Senhor Todo-Poderoso, te peço encarecidamente, te suplico para o Senhor poder me servir um prato de comida. Ela está tendo um relacionamento comigo? Nenhum. Imagina Deus. Deus é só amor. Deus é só amor. Você acha que Ele vai querer que seu filho venha mendigando aquilo que ele mais tem? Jamais. Ele vai querer o quê? Uma relação realmente de afeto, de amparo, de confiança, de intimidade. Jesus chamava ele de Abba Pai, papai. Sim. Jesus, o que mostrava isso. Ele falava, é o meu Pai, peça e vai ser dado. Só que a gente não sabe o que pedir. Ele fala, Mateus está lá, né? Pedi e obtereis. Aí vem Tiago e Paulo fala, se pede e não ganha, é porque não sabe pedir. Mas não é assim, né? E aí Paulo vem e marreta ainda, né? Fala, se pede e não recebe, é porque não sabe pedir. E às vezes a gente pede só para livrar as coisas ruins da gente, né? Que mande tudo que é bom, me mande o ouro e leve as pedras, né? Só isso que a gente quer. E aí Paulo fala, quando pede e não obtens, é porque pede errado, não sabe como pede. Agora, esse outro, o Espírito, sabe o que necessita. Olha a profundidade. Porque às vezes a gente vem para a nossa vida aqui e começa a passar por provações sem entender. E a gente quer que arrancar aquela provação na minha vida. Não, me livra disso, me liberta disso. Sem saber o que ela realmente está promovendo de ganho na minha vida. E quando a gente fala dentro da doutrina, tem gente que fala de uma forma assim, sem sentido. Você escolheu isso. Como se fosse uma regra, uma obrigação sua. Você escolheu isso, você escolheu viver isso. Por isso que você está passando por isso. Você fala, gente, onde que eu estava tão retardado para escolher uma coisa dessa na minha vida? Não faz sentido. Porque se fosse para mim escolher agora, eu não escolheria. Mas em espírito, que é o que nós somos, nós aceitamos essas condições. Porque entendemos que elas são meios mais rápidos de nos aproximar de Deus. E é a grande dificuldade que nós temos. E como a Clara falou para aquela senhora, hoje a dor é o que vai nos levar mais próximo a Deus. Então às vezes a gente tem às vezes não, sempre nós temos uma dificuldade imensa de vivenciar aqui aquilo que a vida nos serve. Por quê? Porque nós, por acreditarmos no mérito às vezes, ou numa justiça que nós julgamos ser justa, não aceitamos aquilo que a vida nos condiciona. Porque fala, Diego, eu não faço mal para ninguém. Por que eu estou passando por tanta dificuldade na minha vida? Por que eu mereço isso? Então é injusto o mundo, porque eu vejo um monte de porcaria de gente aí dando certo. Eu falo, nossa, eu vejo pessoas que ficam doentes 2 dias desencarnam.
Tem uns políticos aí que interna, você fala, agora vai, né? Na hora que sai lá, sai brilhando. Aí com mais 10 anos de vida. Você fala, meu Deus, quanto está a justiça divina que não pega essas coisas? Então a gente fica nessa, né? O que é justiça? A justiça, para nós nos entendermos, né? Ela vem no desencarne. Por quê? Porque ele é obrigação para todos nós. Ele é um meio de nós retornarmos à nossa consciência plena daquilo que nós somos. Tanto que Chico fala, os espíritas principalmente, têm conhecimento, têm um entendimento, chegam na vida espiritual e falam, oxe, quanto tempo eu perdi. A maior lamentação dos espíritas é isso. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, ainda comentei, eu brinquei, não sei se foi bem aceita a brincadeira, mas eu fiz. O pessoal fala, porque eu sou espírita há 40 anos. Estou ligado. Eu sou espírita há 40 anos, sou espírita há não sei quantos anos. Eu falo, eu tenho medo de falar isso. Porque eu sou espírita assim, desde os meus 12 anos, mais ou menos, de idade. Eu já fazem mais de 20. Aí eu fico pensando que Kardec fez tudo o que ele fez. Sem Google, sem internet, sem Chico Xavier, sem inteligência artificial, em 15 anos. Então, eu falo, será que eu estou sendo espírita? Será que eu estou aproveitando a minha vida? Será que eu estou realmente fazendo algo que eu encontrei um propósito na minha vida? Realmente? Por isso que às vezes a gente tem que buscar isso no autoconhecimento. Porque sem se conhecer, a gente não sabe nem onde começa, a gente não sabe nem do que gosta. Eu fui casado durante 20 anos. Aí depois que eu separei, fui num restaurante, estava em Minas Gerais, lá visitando as casas espíritas lá, com um grupo de pessoas lá do Rio Grande do Sul, um grupo de mães lá que a gente chama. Vamos jantar, vamos. Colocaram um cardápio na minha frente. Eu descobri que eu não sabia o que comer. Eu acho que eu nunca li um cardápio na minha vida. Eu nunca pedi comida na minha vida. Eu olhava para o cardápio e falei, meu Deus, não sei o que eu gosto. Quase que eu liguei em casa e falei, o que eu gosto de comer? Por quê? Eu falei, eu não me conheço. Eu não sei quem é. São coisas que eu deveria saber dos meus gostos para poder escolher. De repente eu vi que eu sempre gostei que os outros gostavam por mim. E quantos de nós não somos assim dentro da própria religião? Nós aceitamos filosofias, dogmas, regras, rituais, o que quer que seja, por comodismo, por não nos conhecermos e acreditar porque o outro falou está certo. Mas foi de dentro da igreja, foi de dentro do templo, foi de dentro do centro. Recentemente eu ouvi um vídeo de uma pessoa, influente da doutrina, ele falou um negócio que gente, que absurdo. Porque assim, deu exemplo de um caso, mas a forma que ele falava, ele parecia taxar uma regra. É assim que funciona, como se fosse para todos, e não é. Porque ninguém, embora nós somos feitos todos iguais, né? Nosso nível de evolução é totalmente diferente. André Luiz fala, não existe uma linha que demarque a separação entre um ser e outro. É tudo praticamente uma coisa só. A gente mal consegue se diferenciar, mas somos seres individuais. Então cada um gosta de um jeito, cada um sente de um jeito. Se eu só Diego, me ensina a psicografar. O básico, papel, caneta, senta e escreve. Não, mas eu quero saber como que eu sinto. Onde você sente para ver se eu sinto igual? Não vai ser igual. Marcos acompanha os estudos nossos para falar. Eu sinto a presença espiritual chegando sempre pelo meu lado esquerdo. A forma, a energia, a forma que eu vejo, o que me fala, enfim. Tem gente que deve sentir uma coceira no pé. Está errado? Não. É a forma dela sentir. Agora, se a pessoa não se conhece, ela vai comprar um minâncora na farmácia e passar no pé achando que é frieira, né? Nossa, coisa besta que eu falo, né? Hoje está na época de curso, né? Então, aí eu penso, como eu começo a fazer esse autoconhecimento? Ninguém fala. Porque a gente tem que fazer o autoconhecimento. Mas como eu estou fazendo o conhecer? Como? Dá uma Tem um negócio, é recente. Eu vou te contar. Uma frase muito recente. Um rapaz falou esses dias aí, conhece a ti mesmo. Uns 8.000 anos, mais ou menos.
E aí Santo Agostinho vem e fala, como conhecer a si mesmo? Né? Ele fala, todos os dias, ele dá uma receita dele. Exatamente. Todos os dias, antes de eu dormir, põe minha cabecinha no travesseiro lá, que é o momento que é você e sua consciência, e eu vou refletir. O que eu fiz de bom nesse dia? O que foi positivo? E o que foi negativo? Aí no dia seguinte eu vou pensar, falar, amanhã eu vou tentar repetir as coisas boas, eu vou tentar evitar as coisas ruins. Eu falo, não adianta falar, amanhã eu não faço mais, você não chega na esquina, você fez. Porque os nossos amiguinhos espirituais que querem ver a gente tropeçar, sabem onde é. Ele não perde, eu falo que ele não gasta 5 segundos do dia dele para atormentar a nossa vida. Ele vem e faz um comentário, só pronto, acabou. Outro dia eu usei o Toninho, a Fátima, né? A gente chegou lá, o Toninho vai almoçar. A Fátima está lá desde cedo fazendo almoço na casa, o Toninho chega lá, de bermudão, senta para comer um bife, fala, nossa, Fátima, que bife salgado. Acabou. É 5 segundos de um obsessor para 23 horas do mentor trabalhando depois dentro de casa. Então, por isso que assim, nós temos que fazer essa consulta, esse autoconhecimento. E às vezes não é só tipo, sentando e refletindo sobre o que aconteceu de bom, aconteceu de ruim. Eu tenho que ter o critério, eu tenho que ter uma forma assim, um discernimento de realmente ver o que é bom ou ruim. Porque de um conceito ético existem pessoas, por exemplo, que matam o outro e acham que é bom. Entendeu? Então, o que vai de encontro? A moral que o Jesus nos passa. Então, o estudo da doutrina ou de outra filosofia que faça sentido para a nossa vida, o estudo da filosofia é um estudo do saber. A gente acha que filosofia é sentar numa grama, ficar tomando brisa lá, olhando para a lua até virar sol, né? Como se fosse um viajante do tempo ali. Não. A filosofia é o conhecimento. É a discussão sadia sobre assuntos para que a gente realmente aprofunde isso em nós. Para que a gente entenda, para que a gente fale, olha, é isso aqui que eu preciso mudar. O que está me incomodando hoje? Entendeu? Porque a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? Olhar para a nossa vida e perceber o que me incomoda. E às vezes a gente fala, o que me incomoda é o outro. Mas o que no outro me incomoda? Entendeu? Porque Chico, quando ele foi conversar com o Emmanuel, fazer umas queixas, o Emmanuel disse a Chico, Chico, dê às pessoas o direito delas serem o que elas quiserem. A você ter o dever de ser todos os dias melhor. Então, a pessoa pode ser o que ela quiser. Ela pode ter os problemas que ela quiser, pode ter as escolhas que ela quiser, os defeitos que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, ela tem o direito de fazer tudo isso. Só que depois ela vai ter o dever com ela mesma de se corrigir, se melhorar, de se aprofundar naquilo ali que ela fez de errado para reparar aquilo, né? Porque aquilo vai gerar o sofrimento. Né? Então a nós é o mesmo critério. O que nos incomoda? Incomoda a chatice do outro. Por que a chatice do outro me incomoda? Entendeu? O que interfere? Porque chato é ele. Entendeu? Agora, por que isso me afeta? Porque eu sou intolerante. Encontramos um ponto a se melhorar. Entendeu? Então, não é a chatice dele, é a intolerância minha. Então, o espiritismo ele é pesado, né? Por causa disso. Porque nada é do outro, é tudo comigo. Porque no final das contas, como dizia Madre Teresa, né? Sempre foi eu e Deus. Não foi eu e o outro, não foi eu e o Marco, foi eu e ninguém, sempre foi eu e Deus. Então, quando a gente tem entendimento das coisas, coloca isso realmente no coração, como uma proposta de vida, que eu estou vivendo para me melhorar, a melhor coisa que a gente tem para fazer no final da vida é devolver uma versão atualizada da nossa para Deus. Entendeu? Porque nós passamos aqui, às vezes, só questionando, ou só aceitando, que eu acho que é pior, né? Às vezes é questionar no sentido de ficar reclamando. Nós não aceitamos e reclamamos todos a Deus, como se Deus tivesse que vir solucionar para mim. Outro dia eu falei um negócio, todo mundo olhou meio torto para mim. Eu falei, o que Deus fez para vocês? Nada. Deus já fez tudo.
Ele nos criou e nos deu a eternidade. Ou seja, tempo suficiente para a gente aprender. Porque o tempo não acaba, a vida não acaba. Deu a reencarnação, deu múltiplas vidas, famílias, pessoas queridas, adversários, tudo. Já deu pronto. Se ele estivesse fazendo ainda, ele não era perfeito. E aí a obra não estava acabada, mas Deus é perfeito, então a obra dele já está findada. Cabe a nós, a nossa parte da cocriação, nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Então, de Deus ele já fez tudo, já nos entregou tudo pronto. Cabe a nossa parte. Só que aí nós somos educados através do tempo de ficar pedindo para Deus resolver as nossas coisas. Ah, mas isso é coisa de católico. Era, né? Até um tempo atrás, sei lá, que é casada, para de Santo Antônio. Ah, quer outra coisa, quer outro santo. Cheio de santo para pedir, né? Coitado, fica lá de cabeça baixa dentro do copo lá, durante o tempão. A pessoa fala, gente, vai no salão, toma um banho, troca de roupa, passa perfume, vai não, tira o santo da jogada, né? Te cuida. Santo não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, e hoje nós espíritas fazemos o quê? Mudamos o nome do santo. Ai, Diego, descobri que minha mãe está com uma doença. Nossa, vamos rezar, vou pedir para a Bezerra tirar isso dela. O São Bezerra mesmo. Porque a gente nunca para pensar, porra, tá doença? O que ela quer me ensinar? O que ela quer me mostrar? Para que lado ela está me atraindo? Para que lado? Como dizia Paulo, né? Eu não entendia Jesus. Eu ia para a esquerda e me jogava para a direita. Eu ia para a direita e me jogava para a esquerda. Eu falava, para onde que eu tenho que estar? Homem indeciso. Não é? A gente fica sem norte, sem rumo. Então, por quê? Porque a gente não para olhar para a situação de uma forma, o que isso está tentando modificar em mim? Porque se incomoda, é porque a gente precisa modificar. Porque se não incomodasse, estava tudo certo. Estava tudo tranquilo. Por isso que na nossa vida acontece tantas situações que nos cobram a transformação. Ah, vivemos num mundo de provas e expiação. E só por isso é ferro e fogo? Não. Porque sem isso, nós estaríamos estacionados. Despreocupados. Despreocupados totalmente. Eu falo que o Renato Martins, pai do Gabriel Martins, que escreve os livros lá com o Newton, ele falou uma frase uma vez, assim, que foi muito tocante para mim. Uma das palestras dele, ele falou, o retorno do meu filho para a pátria espiritual antes de mim salvou a minha vida. Forte, né? Ele falou, até então tinha fazer caridade, ia no centro, ele era espírita já, mas a vida era só aquilo. Então ele ir para o plano espiritual exigiu mais de mim aqui, ao ponto de enxergar realmente o que é a vida aqui, enxergar realmente o que eu estou fazendo aqui. Então essa partida dele salvou a minha vida. E quantos de nós às vezes estão tão acostumados, né? Tipo, estou cumprindo com o meu dever civil espiritual de espírita, né? Estou indo na casa espírita 3 vezes por semana, tomo passe, tomo água, assisto palestra e ajudo na sopa. E ajudo a pegar a cesta, ó. Completo, né? Barba, cabelo e bigode. Mas diz o outro lá, é ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrico, completinho. Tá? Tô no nosso lar, né? Posso escolher onde eu vou viver lá. E de repente acontece alguma coisa na nossa vida e fala, opa, mas por quê? Se eu fiz tudo certo com Deus, o que Deus quer de mim? Já começou aí a nós, o momento de olhar para nós. Porque se uma coisa natural da vida é o desencarne, uma coisa que nós temos conhecimento, que é a eternidade, a continuidade da vida, por que isso abala tanto a nós, ao ponto de se revoltar com Deus, que até então era o Pai maravilhoso, cuidador, que fazia as pessoas pobres me procurar para comer. E eu era só o cara que servia iluminado. E ele embora cheio de gratidão. Passou a mostrar o que para mim? Eu sou igual a todo mundo. Olha o quanto que a doutrina pode nos esclarecer, nos elucidar, nos colocar numa condição de enxergar a vida de uma maneira mais leve, muito mais ampla, olhar para nós com mais amor e mais responsabilidade.
Eu falo na relação com dos espíritas, a relação da mediunidade em si, que ela é muito mal utilizada. Muito mal utilizada. A mediunidade, assim, eu vejo ela hoje e falo assim, olha, gente, dá dó dos médicos. Por que as casas espíritas estão ficando cada dia mais vazias? A história no tempo de Umbanda está lotada, gente. Porque chega um médium aqui, uma pessoa com mediunidade, assombrada. Fala, olha, eu estou vendo o espírito na minha casa e está acontecendo isso, e minha avó está aparecendo lá, ou qualquer outra coisa. Olha, você vai vir aqui, tem um curso aqui de 2 anos, daqui 2 anos nós vamos começar a trabalhar você numa reunião mediúnica, aqui dentro, para doutrinar você, porque lá fora é perigoso. Você acha que ele tem 2 anos para marcar isso? Falou assim, para ser médium precisa ter coen? Então, vão ter que me abdicar. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Trabalho meio Brasil e nunca fiz coen. Aprendi mediunidade dentro de casa, sozinho. Sozinho não, né? Um monte de espírito com os livros. Né? A água bate, a gente sai nadando. Os livros e um monte de espírito em volta de mim. Então, eu no começo era, arranca essa desgraça daqui. Aí eu olhava assim e falava, nossa, hoje eu agradeço por aquelas desgraças estarem na minha vida. Porque se não fossem eles, eu não estava aqui. Eu estava no manicômio, eu estava em outro lugar. Ou morto, talvez. Mais provável. Morto não, desencarnado. Mas enfim, olha o quanto que as coisas na nossa vida têm a nos educar, têm a nos oferecer, o quanto essa doutrina ela tem para nos esclarecer daquilo que nós somos. Né? A partir do momento que a gente entende, aceita e vive o que nós somos, acaba as dificuldades. Por quê? Normalmente a gente não aceita quem a gente é, não aceita como nós somos e queremos viver a vida do outro. Hoje, com rede social, todo mundo quer viver a vida do outro. Todo mundo quer entrar no perfil lá e falar, vou entrar no meu perfil, vai estar lá, sei lá, 50 mil seguidores, lifestyle, travel, não sei o que lá, um monte de palavras, só foto, o mundo inteiro. Viajando, tirando foto. Nossa, que vida maravilhosa essa pessoa tem, né? Uma foto é 1 segundo congelado. E o restante do dia dessa pessoa aqui? Às vezes um grande vazio, um nada. Vive dali de se sustentar de uma coisa que não existe, que são um monte de coraçãozinho numa página, gente. Eu falo da relação dos espíritos, assim como a questão da mediunidade, a distância que está. Fala, vou aqui, estou conversando com um ET lá de Vênus, de Marte, não sei de onde que estão buscando espírito tão longe, sendo que não consegue conversar aqui, ó. Não consegue conversar na sala de casa. Na sala de casa, cada um junta um celular, senta no cada canto e não se fala, não fala para brigar. É uma reunião por semana, né? Só para brigar. Como que vai desenvolver o afeto, o amor, essa igualdade dessa maneira? Não vai. Então a gente precisa viver aquilo que nós somos, né? Aceitar a versão que nós estamos. Porque, como nós estamos falando, Deus é perfeito, não faz nada imperfeito. Se cada pessoa nasce com a característica que nasce é porque ela precisa viver aquela característica. Ninguém nasce com deficiência, ninguém nasce defeituoso. Por quê? Porque Deus é perfeito, não faz nada imperfeito. As nossas encarnações, elas são exatamente como elas precisam ser para as nossas vidas, para a nossa necessidade nesse momento. A partir do momento que a gente desencarna, deixa de ser o que o corpo ele estava. Voltamos a ser a pureza do espírito. Então, quando nós olhamos lá, mas uma criança nasceu com uma microcefalia, com uma paralisia, com alguma coisa. Ai, meu Deus, né? O que será que a família fez? A maldição. Tem aquela passagem da Bíblia, que as pessoas chegam, o apóstolo pergunta para Jesus, né, quando ele encontra aquela menina cega, o que ela fez, né? Ou foi ela, foi o pai, foi a mãe, quem que errou para ela nascer cega? Já entendendo a reencarnação. E Jesus fala, nenhum. Ela escolheu vir assim para que eu pudesse curá-la diante de vocês. Então veja, uma escolha que ela fez, uma necessidade que ela fez para demonstrar coisas maiores às outras pessoas. Então às vezes a gente recebe uma pessoa na nossa vida com alguma característica assim diferente do normal, essa pessoa veio nos ensinar um amor tão maior e a gente não repara. Não repara. Às vezes, né, a grande maioria das vezes, descobre o quanto ama só quando perde. Eu sabia que eu amava. Aí quando perde, descobre que amava muito mais. E Deus não faz nada de errado.
Hoje a ciência, né, consegue comprovar aquilo que o Espiritismo já fala há 160 anos. Na questão da reencarnação, o corpo perispiritual ele traz características que vão moldar o nosso corpo material para aquilo que nós necessitamos. Aí a ciência vem hoje e fala que o timo cardíaco, que tem um formato de uma flor, ao se fundar, ao haver a fecundação, que dali é uma glândula que possui uma memória proteica de proteínas que se distribuem para cada região do nosso corpo, onde vão a formação dos órgãos. Ou seja, se uma criança vai ter uma característica cardíaca, qualquer coisa que seja, está ali armazenada nessa memória. Os livros de André Luiz falavam que quando ia ter um processo da reencarnação, que eles não enxergavam os espíritos mais elevados, era como se uma luz descesse, uma flor descesse naquele momento em forma de luz. E esse timo cardíaco, quando há a fecundação do espermatozoide como óvulo, há uma liberação de energia, uma luz. Então esse momento onde o espírito se une à matéria. Olha a perfeição de Deus diante dos nossos olhos, é a ciência comprovando isso. Então tudo que acontece na nossa vida é perfeito no momento exato, da maneira certa de acontecer. Mesmo as coisas mais absurdas que a gente tem dificuldade de entender hoje. Mas em algum momento, tudo isso vai fazer sentido para nós, a partir do momento que nós possamos confiar em Deus plenamente. E entender Ele verdadeiramente como nosso Pai. Estou falando faz tempo que já passou da hora. Vocês têm perguntas? Vamos bater papo agora. Eu tenho uma empresa que tem problema? Não. Desde que eu saiba responder. Passamos até o problema. Eu sou muito nova nessa questão. Eu estudo muito, mas. Aí eu fiquei preocupando com o místico. Por exemplo, às vezes a gente bloqueia uma comunicação, eu vai ter uma coisa, sabe? Até que ponto sou eu, até que ponto é o espírito que está. É muito difícil. O autoconhecimento faz isso aí que eu falei. Como eu falei, eu tenho a percepção espiritual vindo de uma área do meu corpo, uma parte mais sensível. Eu falei, pode ser outra pessoa sentir totalmente diferente. Isso aí é o quê? Se conhecer. Mas por que toda vez que eu estou na reunião, que eu estou estudando, que eu estou me concentrando, é aquela mesma sensação? Alguma coisa tem que ter, além de uma coincidência, entendeu? Então você vai perceber que isso é parte espiritual. Uma coisa que existe um grande mal entendido que foi criado dentro da doutrina espírita é essa palavra que você falou, animismo. Não existe mediunidade sem animismo. Toda mediunidade é anímica, porque a partir do momento que eu dou manifestação a alguma coisa, eu estou animando a mim mesmo. Entendeu? O espírito está me incluindo. Quem está na ânima sou eu. Então toda mediunidade é anímica. A minha psicografia é 100% anímica. O espírito fala, eu escrevo. Então é 100% anímica. O problema da mediunidade é o misticismo. A mística, o folclore, aquela de enfeitar o pavão. Entendeu? É você sair, tipo, olha, eu estou percebendo uma intuição, um pensamento, não sei o que é. É animismo você falar o que você está sentindo? Não. É animismo você fazer o quê? Começou a reunião, a pessoa abriu um livrinho lá, vamos fazer um trecho do Evangelho, você já vê que a outra faz assim, pá, cai na mesa. Aí de repente já começa a fungar. Aí rosa. Aí solta a latim, né? Vai que raio de espírito ansioso esse que não sabe esperar nem fazer o Pai Nosso. Entendeu? Isso é mística. Isso é mística. Pessoa afetada. Eu chamo de médium afetado. É uma pessoa afetada, quer demonstrar a mediunidade, quer mostrar para todo mundo, entendeu? A mediunidade é simples. Você conheceu o Sr. Milton Bataiola? Acho que não é do Não. seu tempo. Ele foi fundador de 6 casas espíritas aqui em Bauru. Ele chegou na Imagina o tanto de briga que arrumou nessa cidade. adolescente, quase internado num hospital psiquiátrico, até que um bendito do médico falou. Ele já desencarnou, já deve ter quase uns 10 anos, ele já tinha quase 90. E uma sumidade André Luiz, muito esperto, muito intelectual, né? E ele falava, enfim, ele foi para o médico e falou, leve esse garoto com centro, porque o problema dele é espiritual. E ele entrou na doutrina estudando André Luiz. Então, muito sábio, e ele dizia o seguinte, sempre para nós, mediunidade sem estudo é navio sem bússola. Eu não sei se essa frase é dele ou se é de algum autor. Eu tenho uma prova disso.
Mas eu levo essa frase para a minha vida, porque realmente a questão da mediunidade, sem estudo, você vira joguete. Eu digo que a mediunidade sem estudo, sem caridade, é um avião dirigindo, um macaco dirigindo um avião. Vai cair. Vai dar errado. Sem estudo, não a gente condição. vai acabar metendo o pé pelas mãos. Sim, porque assim é uma questão de autoconhecimento. Aí identificar o espírito é uma coisa assim muito mais complexa. Tanto que eu sempre falo nas minhas palestras sobre mediunidade. O capítulo mais longo do livro dos médiuns chama Identidade dos Espíritos. É o mais longo. Você vai passar uma semana ainda lá, se você quiser desmiuçar ele realmente. Por quê? Porque a maior dificuldade que nós temos é fazer essa separação. O que é espiritual, o que é meu. Entendeu? Só tem uma forma de fazer isso, porque eu não conheço o espírito, mas eu conheço a mim. Então eu sei exatamente o que tem dentro de mim. Qualquer outra coisa que vier volumando, além disso, é espiritual, entendeu? Então não adianta a gente falar, eu vou estudar os espíritos, vou conversar com eles. Se você não conhecer a si mesmo, você vai virar um palhaço de circo na mesa, entendeu? Vai falar asneiras, vai falar qualquer coisa, vai vir qualquer espírito e fazer o que quiser de você. Por que a gente faz aquela triagem na sessão de psicografia? Porque eu não conheço os espíritos. Agora, aquele momento da triagem, a energia que vocês nos entregam é o endereço espiritual que eu vou achar aquela pessoa. Porque pode chegar lá, ela fala, eu vim aqui atrás de uma carta do meu filho. A primeira vez eu parasse para bagunçar com minhas ideias, ele não escreveu sobre nome, você escreveu André Quiz, só. Eu falei, pronto, e agora para achar, né? Aí eu fiquei lá pensando, falei, André Luiz, foi só deve ter um, né? Com certeza. Podia chegar qualquer pessoa ali e falar, eu sou André Luiz. Achei o André Luiz. Senta aqui, Andrezão, vamos escrever. Escreveu um monte de asneira. O que ia acontecer? Ia arruinar a fé de 500 pessoas que estavam dentro daquele salão. Agora, aquele momento, aquele contato ali, eu tenho essa energia que identifica o espírito. Aí eu falei, é aquele ali, André. Entendeu? Aí não tem como a gente confundir. Mas ele foi bonzinho, depois começou por sobreviver. Foi, mas já tinha mais André Luiz, né? Não vou correr risco, não. Então, assim, é uma forma assim, tudo cai no autoconhecimento, percebeu? Tudo cai no autoconhecimento. Se eu não souber o que tem dentro de mim, qualquer um vai fazer isso se misturar, entendeu? Por isso o médium que estuda, tem um conteúdo, a gente fala que o espírito ele chega em nós para fazer uma mensagem, alguma coisa, é igual chegar naquela prateleira do livro ali. Eu falo, vou escolher esse trecho aqui para eu falar. Isso aqui tem que estar dentro de mim. Porque senão ele vai falar de coisas que eu não vou entender nada, não vou conseguir traduzir. Entendeu? Então por isso que é importante ter o conhecimento. Mais algum? Eu tenho. Vamos lá. Olha, eu tenho mediunidade. Eu sou médium. Só que essa minha mediunidade passou para tanto. Onde eu vou, ou se eu canto, eu ouço, vou tocar no violão. Pessoas que já me viram cantando, eles também já viram alguém comigo no acompanhamento. Me faz bem visitar pessoas, principalmente cantando com pessoas. Sempre me fez bem. E eu falei, eu vou continuar dessa forma, né, que a gente... E eu acho, eu fico muito leve, né, quando faz isso. Vendo ela cantar, né, eu cheguei lá, estou bom, entendeu? Porque a música é muito importante. Vou fazer um curso, uma pessoa falou, Nilson, vai fazer um curso de canto. Eu chego lá, a pessoa fala assim, eu não posso fazer curso com você. Você encontra as notas musicais no lugar que você sem identidade não dança. Então, eu fico assim, às vezes perguntando, né? Será que... Não sei, eu não fico perguntando para a pessoa, você gostou ou você não gostou, não. Eu chego, canto, a pessoa acompanha comigo e eu fico naquele som de o que eu vou cantar. Durante o dia, o som fica na minha cabeça. O canto, né? Ele é uma vibração. A música é uma vibração.
Existe um estudo científico do que acontece com a molécula de água exposta a músicas. Não sei se vocês já viram já. Isso é bem conhecido, né? E é realmente, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele falava sobre alguns momentos que ele ia em outras colônias, né? Que teve um evento que ele fala que ele foi. Ele fala ainda, Luiz Dias pagou gentilmente a entrada dele. Ou seja, o chão quebrado, não tinha dinheiro, né? Para entrar no congresso lá que ia ter, né? E ele adentra nessa cerimônia e ele falava sobre as questões das músicas. Que eram vozes angelicais, coisas assim, música clássica, algumas coisas assim que tocavam o coração, que ficava aquilo, traziam paz. Automaticamente trazia uma paz, uma serenidade para as pessoas. Por quê? Por causa dessa vibração. E ele falava que esses espíritos que participam da cultura, da música, da arte, são espíritos assim, de uma elevação muito superior. Porque eles conseguem nos encantar por sons, por imagens, por coisas assim que às vezes a gente está tão preso à matéria, né, coisas grosseiras, eles conseguem nos trazer uma paz através de uma sintonia, por exemplo. Né? Uma sintonia, uma música. Então, o canto é, assim, uma parte mediúnica nossa, assim, muito importante. Tá? A gente tem, né, uma psicografia, né, um desenho, na verdade, psicografado na casa de Mozart. Não sei se vocês já viram esse desenho. Um desenho extremamente complexo, da onde ele estaria morando lá, não sei se é Saturno, lá, ou Júpiter, lá para os confins lá, e a casa é toda feita de claves, de notas musicais, assim, é uma coisa assim, um desenho perfeito, coisa mais linda que tem. Porque assim, era a forma que ele vibrava naquele mundo, então, vê o quanto sutil são as coisas, né? Então, maravilhoso é a questão espiritual. E fala, são coisas que a gente vai se conhecendo e vai colocando isso a serviço do próximo, porque a mediunidade é para isso. A mediunidade não é para encardecer pessoas, não é para... Eu falo, a missão mediúnica é diferente do ego espiritual, né? A maioria das pessoas querem só o ego espiritual, não querem uma função mediúnica. Inclusive já tiveram pessoas que curaram, porque eu participo aqui e participo no Nova Luz, né? Então tinha um senhor que morava ao lado do Nova Luz, ele ia fazer uma cirurgia e lá a gente tem um canto de abertura, né? E ele ficava do outro lado do muro ouvindo, e quando ele operou, ele veio nos agradecer, né? E aquela música que ele pedia tanto quando cantava, e eu não conhecia esse senhor. Ele foi várias vezes lá e eu faltei uns dias, né? Nós temos a história de um atendimento que a gente fez lá em Bertina, do tratamento espiritual, né? Cirurgia que a gente faz lá com o Roberto. E teve um ano que ele trouxe um senhor que ele é da Inglaterra. David Bale, se não me engano, o nome dele. Bale, ou assim. E ele trabalhava com a parte da cura através da música. Só que ele compunha no piano. Então ele chegava, ele segurava na nossa mão assim, e sentia a nossa vibração. Compunha uma música através daquela vibração. E sim, eu tenho a música que ele gravou, né? Segurando na minha mão, é um remédio. Parece que ela vibra dentro de mim, aquela música. Tanto que ela me traduz, sabe? Um negócio interessante que ela oscila. Ela tá calminha, de repente ela vai. É bem eu, né? Tá? 200 e a 0 em 5 minutos. E ele conta uma história que ele deixou até duas músicas que, durante umas reuniões que estava tendo lá, o espírito de Mozart pediu a ele que ele gravasse duas músicas lá. Vou encurtar a história. Ele ficou naquela, poxa, mas será? É isso mesmo, né? E aí ele falou, olha, quando você for compor a música no seu próximo recital, eu vou colocar uma mão sobre a sua cabeça e outra mão eu vou levantar ao alto para poder transferir essa energia para você, do que eu quero que você grave. E ele ficou naquela, e ele falou que as duas primeiras músicas fluíram assim de uma maneira diferente, e ele sentiu uma energia boa, mas ficou naquela incerteza. Acabando o recital, uma senhora que estava sentada, olha, não sei se o senhor vai acreditar, mas as duas primeiras músicas que você tocou, eu vi Mozart atrás de você com uma mão na sua nuca para cima. Aí ele falou, tenho certeza então que ele estava ali. E ele gravou essa música, ela ficou num CD, e ele deu ela para um médico oftalmo que era amigo dele e amigo da Madre Teresa. E teve um dia que essa Madre Teresa ligou para esse médico e falou para ele, olha, você podia vir aqui no hospital para fazer cirurgia nos olhos das crianças, as crianças tinham uns problemas na vista. E ele pegou e falou, vou. Ele falou, são 20 crianças.
Pegou e foi. Chegou lá, era 200. Eu pergunto, mas não tem o anestésico para 200 crianças, né? Você não falou que era, se eu falasse que era 200, você não vinha. Aí ele pegou e desesperou, falou, não tem o que fazer. Aí saiu fora do pátio, onde estavam as crianças, né? Olhou para o céu assim e falou, o que eu faço? Aí ele ouviu uma voz falando com ele, coloque o CD que o David te deu. Aí ele voltou e pediu para ela, falou, você tem um aparelho, você tem um rádio? Ele falou, tem. Colocaram lá um rádio, colocou o CD para tocar, com alguns minutos todas as crianças dormiam. Aí ele usou 10% do energético que cada criança conseguiu fazer cirurgia nas 200 crianças. Então, através da música, se chega a cura também. Então, tudo maior. No caso da Nilce, ela já cantou, às vezes ela canta aí na frente, e eu não vejo ela, eu vejo outra pessoa cantando. É. Ela se transforma, não sei se ela se transforma ou se o espírito se apodera dela, eu fico olhando, aí eu olho, se você que eu estou vendo, que eu estou vendo, já falei isso para ela, não é ela que está cantando, é outra pessoa que canta. Sim. Todos nós somos influídos o tempo todo pela parte espiritual. Deus nos usa o tempo inteiro. Por isso que eu falo, a mediunidade é uma faculdade de contato, de amor ao próximo, né? Não é para nos promover. A maioria das pessoas quer ter a mediunidade para, nossa, eu sou médium, estou livre, né? Não. A mediunidade ela me convida todos os dias. Cada mensagem que a Clara assina através da minha mão é uma sentença da minha vida. Porque eu me torno obrigatório de, pelo menos, tentar, né, cumprir com as coisas. Espero que na próxima. Espero que na próxima não venha médico. Para você conhecer. Vamos ir. Esperamos reencarnar todo mundo. Ou nos encontrar. Certo, gente? Agradeço a atenção de todos. Agora sim deu horário. Agradeço de coração poder participar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como é para mim também. Muito feliz de refletir, como eu falei, né? Uma palestra é mais